Shalom e sejam muito bem-vindos aos nossos eventos sobre Israel. Hoje, quero falar com vocês sobre um momento decisivo que está ocorrendo no país, que não é mais o mesmo de 48 horas atrás. E, certamente, o mundo também mudou após os eventos deste último fim de semana. Um dos maiores terroristas da história, Hassan Nasrallah, foi finalmente neutralizado. Realmente, muitas coisas estão acontecendo em Israel, tanto no norte quanto no sul. Por isso, decidi interromper tudo o que estava fazendo para trazer essas informações para vocês. O que não está acontecendo em Israel, não é? Há muito a ser dito, então vamos direto ao ponto. Hoje, quero voltar quase um ano no tempo, mais especificamente a 7 de outubro de 2023, uma data que permanece marcada na memória de Israel, como o dia que ainda não terminou. Naquele dia fatídico, terroristas do Hamas realizaram um massacre brutal no sul de Israel, resultando em mais de 10 mil mortes e no sequestro de mais de 250 pessoas. Naquele momento, o ataque orquestrado foi devastador. Famílias foram surpreendidas em suas próprias casas e comunidades inteiras foram dizimadas. Civis indefesos, incluindo crianças, mulheres e idosos, foram alvos diretos dos terroristas, que não demonstraram nenhum tipo de compaixão. As cenas de horror que se seguiram chocaram não apenas Israel, mas o mundo todo. Esse foi um ataque planejado para aterrorizar, desestabilizar e espalhar o caos na região. As consequências desse ato terrorista foram sentidas por meses e as cicatrizes emocionais continuam profundas até hoje. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que o massacre de 7 de outubro foi apenas o início de uma escalada muito maior no conflito. No dia seguinte, 8 de outubro, o Hezbollah, uma organização terrorista sediada no Líbano, aproveitou a vulnerabilidade de Israel e iniciou seu próprio ataque ao país. Esse grupo, apoiado pelo Irã e com uma ideologia extremista, começou a lançar mísseis e foguetes contra o norte de Israel, transformando o país em um verdadeiro campo de batalha. Ao longo de 11 meses, e essa contagem de tempo tem um motivo que será explicado mais adiante. O Hezbollah lançou mais de 8 mil mísseis, foguetes e drones em direção a Israel. Os habitantes do norte do país enfrentaram uma realidade de destruição constante. Cidades foram evacuadas, milhares de pessoas deixaram suas casas, e áreas inteiras foram devastadas pelos bombardeios. As escolas fecharam, os negócios pararam e a vida cotidiana foi interrompida. Além disso, os incêndios florestais causados pelos mísseis tornaram a situação ainda mais insuportável. Mesmo as áreas que não eram diretamente atingidas pelos ataques sofriam com as chamas que se alastravam rapidamente. O norte de Israel, antes uma região próspera e pacífica, se tornou um lugar de desolação e medo. Durante esses 11 meses, Israel enfrentou uma difícil escolha: continuar focado em combater o Hamas no sul, ou redirecionar seus esforços para o Hezbollah no norte. O governo israelense sabia que o Hezbollah representava uma ameaça significativa, mas a prioridade até então era derrotar o Hamas, responsável por um dos maiores ataques terroristas da história recente. No entanto, os ataques do Hezbollah se intensificaram de forma tão agressiva que Israel foi forçado a agir. A gota d'água foi um ataque devastador que ocorreu em Majd al-Shams, uma cidade árabe em Israel. Um míssil disparado pelo Hezbollah atingiu um campo de futebol onde crianças jogavam, matando 12 delas. Esse ataque chocou o país. O alvo eram crianças,
e o impacto emocional na população foi profundo. Isso provocou uma mudança na estratégia militar israelense, que decidiu responder com mais força e determinação. A partir desse momento, Israel passou a concentrar seus esforços em neutralizar a liderança do Hezbollah. O primeiro alvo foi desmantelar suas comunicações e interromper o fluxo de ordens e informações entre seus líderes. O Mossad, em uma operação de precisão, conseguiu infiltrar agentes nas redes de comunicação do Hezbollah e plantou explosivos em pontos estratégicos. Essas explosões desestabilizaram a estrutura de comando do grupo, deixando-os temporariamente sem coordenação. Não demorou muito para que o exército israelense começasse a atacar diretamente as lideranças terroristas. Em uma operação cirúrgica, 16 líderes do Hezbollah foram mortos em uma única reunião secreta. Isso enfraqueceu significativamente a organização, mas o grande alvo, Hassan Nasrallah, ainda permanecia foragido. Nasrallah havia liderado o Hezbollah por 32 anos e se consolidado como uma das figuras mais poderosas e temidas do Oriente Médio. Sob seu comando, o grupo cresceu tanto em força militar quanto em influência política, escondendo vastos arsenais de mísseis em áreas civis. Israel sabia que para realmente enfraquecer o Hezbollah, precisaria neutralizar Nasrallah. Foi então que, em uma operação sem precedentes, o exército israelense localizou o quartel-general do Hezbollah, onde Nasrallah se escondia. Na última sexta-feira, um ataque aéreo foi realizado, atingindo o prédio de forma precisa. No sábado, as autoridades confirmaram que Hassan Nasrallah havia sido eliminado. Essa foi uma vitória crucial não apenas para Israel, mas para a luta global contra o terrorismo. Nasrallah era responsável por inúmeros ataques ao redor do mundo. Ele estava por trás da explosão da Embaixada de Israel na Argentina, em 1992, e do ataque ao edifício da AMIA, em 1994, que matou 85 civis em Buenos Aires. Nos últimos anos, o Hezbollah também tentou orquestrar ataques no Brasil e em outros países da América Latina, mas felizmente, muitos desses planos foram frustrados pelas autoridades locais. A eliminação de Nasrallah, sem dúvida, representa um golpe devastador para o Hezbollah. No entanto, a luta ainda não terminou. O Hezbollah possui uma estrutura complexa e outros líderes estão prontos para assumir o comando. O nome mais mencionado para suceder Nasrallah é o de seu primo, Hashem Safieddine, que já está na lista de terroristas dos Estados Unidos e de Israel. Safieddine tem um longo histórico de envolvimento com o terrorismo, e sua ascensão ao poder significa que o Hezbollah continuará sendo uma ameaça real na região. Agora, com a eliminação de Nasrallah, Israel tem a oportunidade de reorganizar sua estratégia de defesa. O Hezbollah começou esta guerra com 150 mil mísseis, foguetes e drones em seu arsenal, muitos dos quais escondidos em áreas densamente povoadas, usando civis como escudos humanos. Israel não pode permitir que esse arsenal seja usado de forma indiscriminada contra sua população. Grupos como o Hezbollah e o Hamas não se limitam a atacar Israel. Eles espalham sua ideologia extremista e suas ações violentas para outras partes do mundo. O Hezbollah, por exemplo, possui redes de apoio e financiamento na América Latina, especialmente no Brasil, Venezuela e Paraguai. Esses países precisam estar vigilantes, pois o terrorismo global tem raízes que se espalham em várias direções. Para encerrar,
quero reforçar que a paz só será alcançada quando o terrorismo for completamente erradicado. Isso é algo que beneficiará tanto Israel quanto os palestinos, os libaneses e todos os povos do Oriente Médio. É necessário que as nações se unam para combater esse mal comum, e só assim conseguiremos garantir um futuro mais seguro para as próximas gerações. Gostaria de compartilhar uma passagem do Salmo 34. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para apagar da terra a memória deles. Devemos buscar a paz, e isso só será possível com o fim do terrorismo. Que a memória desses terroristas seja apagada e que possamos despertar para um mundo mais seguro e pacífico. Nos vemos no próximo vídeo.